Bom, pessoal, para adicionar o robô no MetaTrader, eu vou passar algumas informações sobre a instalação, requisitos e boas práticas de uso. Primeiramente, sobre esse robô, para o uso correto dele é necessário uma conta com a opção de Edge habilitada. No MetaTrader 5, no Brasil, a gente só tem a Rico. E em Forex, ela não é padrão. Você também deve pedir através dos menus, enfim, Active Trades tem, FX Pro também, uma variedade é bem maior, com certeza. Para esse robô ele automatiza a estratégia P1, é a estratégia de dobramento no range de edge colocado de forma manual. É, no caso, para instalação, com um robô já salvo no seu computador ou driver, abre o MetaTrader 5, ferramentas, editor de linguagem de programação MetaCodes ou a tecla F4 do seu teclado. Demorou um pouquinho a abrir, do lado esquerdo, abrir pasta, sobre a pasta Expert, copiar o EA, o robozinho para esta pasta, fechar, fechar o MetaTrader, abrir de novo o MetaTrader e abrir errado. Agora tá abrindo. No menu inferior esquerdo, no consultor Expert, é para ele aparecer. Essa é a instalação. Seguindo com o uso é, dele, primeiramente a gente precisa habilitar o negociações automatizadas. Se isso estiver desabilitado, nenhum EA, nenhum robozinho vai funcionar. Basta clicar nesse botãozinho no menu superior do MetaTrader ou ferramentas, opções, Expert Advisor, permitir negociações automatizadas. Por default, vem habilitadas essas duas, eu tiro e deixo só permitir negociação automatizada e permitir DLL externos, ok. Agora a gente já consegue colocar o robô para funcionar. Já tem um verdinho aqui. A gente pega o robô no menu inferior, arrasta para o gráfico, e dá um ok. Aqui apareceu o, o menuzinho verde, significa que o robô já está funcionando. E aqui algumas informações que eu também vou comentar um pouquinho. Eu estou olhando uma coisa importante sobre assim que colocar o EA, o robô, no gráfico e tiver tudo ok, botão direito sobre o gráfico do ativo, templates e modelos, salvar template. Aqui digita o nome, eu já digitei aqui, coloquei Pirata EA, salvar. Toda vez que você quiser e for fechar alguns trades, eu explico também que esse robô ele é legal sempre limpar o cache, porque já foi notado que depois do quarto, quinto ciclo de trades, ele costuma a ficar lento e às vezes colocar a ordem errada. Isso é devido ao cache que, conversando com o pessoal, enfim, nossa corretora, ela tem o Edge habilitado, porém é de forma virtual no ponto de vista de corretora. No nosso ponto de vista de usuário, ele é a mesma coisa, desde que seja day trade. Ou seja, você não vai conseguir carregar essa posição
no swing, enfim, comprar hoje e vender amanhã. Comprar hoje e vender hoje, isso é day trade. Sobre o template, voltando um pouco, é bom deixar salvo porque vamos supor que eu fechei uma posição, legal. Para abrir de novo, eu vou e leio carrego o template. Carrego qualquer um aqui. Mas o do EA, tenho dois, ele toda vez que fechar, precisa vai lá, template, lê de novo ou remove e adiciona o EA de novo, para que fique limpo. No uso dele, ele tem a estratégia automatizada de Edge. Então, até o momento que você colocar a ordem, por exemplo, vamos colocar agora, eu executei uma compra e vou deixar o dobro dessa compra num range que eu escolher, não tem importância o range aqui, desde que não seja um ponto, um e meio, porque a gente tem spread, slippage, enfim. Eu aconselhava, eu nunca usei menos de 3, mas enfim, cada um use da melhor forma. Eu deixo uma ordem de venda com o dobro do lote. Contrato. Aqui não tem restrição também. Eu posso usar qualquer valor desde que minha segunda ordem seja contrária, ou seja, a primeira eu comprei, a segunda vai ter que ser venda, dobrando o número de contratos. Podia ser 3, se fosse 3, o que eu teria que fazer? Deixar uma de venda aqui com 6. Então se eu comprasse 5, eu teria que deixar uma de venda aqui com 10. A partir do momento que executar essas duas ordens, o EA vai inicializar e vai começar a operar, funcionar de fato, né? Enquanto não tiver essas duas ordens executadas, o EA não funciona. Não é para funcionar. Sobre esses textos aqui, o balance é o saldo da conta, free margin é a margem que você tem livre, margem aqui é a margem usada durante o trade. O que eu mais uso aqui é o profit, porque esse profit você consegue ter dois ativos, por exemplo, com um EA, com um robozinho, e cada um mostrar o seu próprio profit, bem como o ordens, tudo separado. É como se fosse duas janelinhas. Então aqui eu tenho o robozinho para o índice e aqui para o dólar, cada um mostrando informações diferentes. Aqui ele não pega o total, ele pega separado do ativo. Então aqui no índice eu tenho 10 de lucro, mas veja o meu total, tem 0. Por quê? Porque eu tenho menos 5, no caso lá era menos 10 no dólar. E aqui mesma coisa, ele mostra só o lucro do dólar. E ordens também. Aqui no dólar eu tenho uma só executada. Como o EA, o robô, não funcionou ainda porque a segunda ordem não foi executada, ele não está mostrando o resto, mas ele mostra o número de ordens compradas, número de ordens vendidas, o número de ordens pending, aqui, esperando, penduradas, esperando ser executadas, vendidas e compradas, e o total de ordens. Então, às vezes, dependendo do número de ativos que você opera, faço muito isso no Forex, eu estou vendo aqui 10 compradas e 8 vendidas. Eu sei que o que? Precisa subir. Bem como o lucro aqui. Então, se estiver caindo, eu sei que, independente do número de ordens que está aqui, que dependendo de quanto ativo você operar, você não vai conseguir ver todas as ordens. Você olha por aqui, o total de ordens executadas, o lucro que está nesse trade do ativo em si e a direção. Tenho 10 compradas, 8 vendidas, significa que ele está com edge balanceado para compra. Tem que subir para o profit aumentar. A parte legal, esse botãozinho close out, que nem, dependendo do número de ativos e o número de ordens aqui, de ciclos, você não tem tempo hábil para fechar uma por uma. Isso, dependendo do ativo que você tiver e o número de pontos que tiver no lucro, às vezes você pode ver aqui 2, 3 pontos no lucro, vai fechar, já consumiu tudo.
spread e um pontinho que ele volta já, o lucro que você tinha já foi. Então, pode usar esse botãozinho close all aqui. Ele fecha as ordens abertas de acordo com o ativo. Eu usei para o dólar, pode ver que ele manteve o índice aberto. Bom, pessoal, acho que sobre o EA robozinho era isso. E para mais informações, visite o nosso site. E vamos, através do grupo, aprendendo e evoluindo. Abraço.